Cris, a gente está num momento no mundo realmente muito complexo, né? Porque, por um lado, a gente tem essas ditaduras mais escancaradas, né? A Nicarágua aí é o exemplo mais claro. Por outro lado, a gente tem aquilo que a Fabiana chamou muito bem, que são esse movimento globalista que cria regimes que, em tese, historicamente, eram chamados de democracia, mas a gente viu que na pandemia que não são mais democracia coisa nenhuma, né? Então a gente viu a Alemanha tomando atitudes ditatoriais, França, Estados Unidos, Canadá, né? Ou seja, parece que o mundo como um todo tomou uma guinada no caminho da autocracia, digamos, no caminho do abismo, como nunca houve entre governados e governantes, né? Entre representantes e representados, né? Essa distância nunca esteve tão abissal, né? Digamos, os governantes nunca estiveram mais coesos e isolados e, digamos, entre eles, fazendo negociações totalmente alheias aos interesses dos povos que eles pretendem representar, né? Isso nunca foi tão drástico, acho que na história humana, pelo menos na história do Ocidente, que a gente entende as democracias liberais no Ocidente, né? A gente nunca chegou numa fase como essa. E, obviamente, o que a gente vai ver é que essas populações dos países, ainda que se pretendem democráticos, estão no meio dessa guerra entre aquilo que, mais uma vez, o Olavo, com muita presciência, mostrava que eram blocos, que ele chamava de blocos, ele chamava de vários tipos de globalismo, né? Mas a gente poderia chamar também de imperialismo, né? São regimes imperialistas que digamos, propõem um controle sobre o mundo como um todo, né? Um controle sobre várias esferas, inclusive a esfera da vida privada dos países, né? Então a gente vai ter uma série de conflitos. Aí a guerra na Rússia e Ucrânia digamos, talvez o ponto-chave, né? Inclusive bota muitas pessoas em estado totalmente apalermado, sem saber para onde ir, né? Eu vejo uma parte da direita, por exemplo, acha que o Putin é anti-globalista, porque ele, claro, ele combate digamos, globalismo do Soros, e que supostamente seria representado pelo Zelensky. Tem uma parte de verdade, mas obviamente o Putin não tem nada a ver com, digamos, com aquilo que é o antiglobalismo do ponto de vista conservador e da direita, né? A gente tem que lembrar, o Putin é um dos grandes também fomentadores e patrocinadores do próprio Fórum de São Paulo. O Putin, de um lado, e a China, né? Esses movimentos, talvez o Chaves e o Maduro não tivessem perpetuado tanto no poder se não tivesse apoio russo, né? Isso aí é óbvio, a própria Nicarágua, né? Então a gente tem esse movimento muito complexo no mundo, e o Brasil, enquanto essas coisas estão acontecendo, a gente tem um governo de esquerda que está totalmente alinhado com esses dois movimentos, ele vai para um, vai para o outro. Claro, o Fórum de São Paulo tem prevalência nos interesses estratégicos do lulopetismo, e cada vez mais distante da população, mas cada vez falando mais em nome dos direitos, das minorias, etc., quando, na verdade, essas minorias estão totalmente alijadas, as minorias reais, né, as pessoas de carne e osso, estão totalmente alijadas de qualquer decisão, de qualquer capacidade de fiscalização dos donos do poder hoje, né? Isso que é o que torna a situação muito mais delicada. Enquanto isso, o Brasil se perde em discussões de banheiro trans, não sei o quê, essas bobagens, enquanto o mundo está numa complexidade absurda. A gente vê a China investindo muito em desenvolvimento de tecnologia, de investimento militar, investimento científico, né? Os países se preparando para um grande colapso, uma grande crise, eventualmente uma grande guerra, e o Brasil aí envolto em discussões se fulano chamou ele de ela, usou o pronome tal, ou racismo estrutural, essas bobagens, né? E claro que isso faz parte um pouco da lavagem cerebral e de um projeto de debilitação também da inteligência brasileira nacional, porque, claro, um organismo social debilitado não consegue reagir a intervenções que vêm de fora de todos os tipos, né?